Então vamos lá, pessoal. Chegamos aqui na nossa técnica Pomodoro e agora a gente vai ver como é que a gente usa na prática esse conceito de blocos de produtividade. A técnica Pomodoro, ela já é bem famosa. Se você não conhece, fica tranquilo que ela é bem fácil de aprender e de praticar também. Então vamos aqui para a gente ver. A técnica Pomodoro ela foi desenvolvida pelo Francesco Cirillo. Ele é um italiano especialista em informática e ele utilizou essa ferramenta, na verdade, como uma ferramenta de produtividade que pode ser aplicada aos estudos de uma forma muito otimizada. Então, deixa eu só mostrar aqui uma foto do Francesco Cirillo para que você conheça um pouquinho quem ele é. Tá aqui, essa foto aqui está no site oficial da, da empresa dele, que é a Cirillo Company, onde ele ensina cursos sobre Pomodoro, vende livros, certificações, etc. Essa é a técnica Pomodoro e outras técnicas dele também. Tá aqui a informação, se você quiser acessar cirillocompany.de, aqui você vai poder conhecer mais sobre o site original lá da técnica Pomodoro. E a técnica Pomodoro, ela consiste basicamente em aplicação prática do que a gente viu aqui na aula de modos cerebrais. Ela trabalha muito bem essa questão dos modos focado e do modo difuso de uma forma muito inteligente. Então vamos lá. Ele determina aqui 25 minutos, em que nesses primeiros 25 minutos você vai estar extremamente focado, atuando exclusivamente em uma única tarefa. Então você vai estar em um modo focado, exercendo apenas uma tarefa. Na próxima aula aqui de Explique para o seu cérebro, eu vou te mostrar um exemplo de como é que você pode determinar qual é a tarefa que você vai fazer e a importância que isso tem para que a sua concentração no estudo seja mais elevada. Tá? Então, após esse primeiro tempo aqui de 25 minutos, em que você vai estar no modo focado, né? Você vai estar com a sua produção de acetilcolina aí no modo máximo, turbinado mesmo, para que você tenha um estado extremo de concentração. É claro que esse estado aqui extremo de concentração é muito difícil de ser mantido por um longo período de tempo, até porque é bastante desgastante isso. Então, para que haja um equilíbrio, nessa técnica a gente separa o intervalo de 3 a 5 minutos em que a gente vai estar no modo difuso. Aqui nesse modo difuso, o objetivo principal é descansar a mente, né? A gente vai receber uma descarga de serotonina para que a gente entre em estado de relaxamento. Então, nesse período, a gente não vai fazer nenhuma atividade intelectual. Você pode usar esse tempo aqui para fazer uma caminhada, para você olhar a vista pela janela, para você conversar com uma pessoa assuntos cotidianos, nada de assuntos que envolvam raciocínio ou algum pensamento mais profundo. Porque nesse tempo aqui que você está descansando, você está dando o espaço que a sua mente precisa para absorver esse conteúdo aqui que você viu de forma intensa, de forma altamente concentrada. E quando você for ver aqui na frente já as técnicas de concentração aplicada à leitura, você vai ver que você vai conseguir absorver muito conteúdo nesse tempo aqui de 25 minutos. Então você vai ter bastante coisa para poder digerir. Então esse tempo aqui de intervalo, 3 a 5 minutos, é para que você possa fazer, para que você possa digerir essa informação que foi absorvida aqui. E assim o processo de aprendizado ele se torna muito mais tranquilo, muito mais natural. Então é só seguir esse processo aqui de 25 minutos de tarefa, de concentração total e 5 minutos de intervalo. Então se você seguir aqui a risca, veja que são 30 minutos. Depois você vai repetir esse ciclo aqui por mais uma vez, são 30 minutos. E isso dá 1 hora de prática. Então, quando você atingir 2 horas de prática, ou seja, 4 ciclos Pomodoro, você precisa fazer uma pausa maior que vai de 15 a 30 minutos. Para que você tenha um tempo de descanso e possa, assim, fazer o jogo de longo prazo e ter um estudo mais produtivo, não só hoje, não só amanhã, mas por muito tempo. Certo? E aqui é que vem a sacada da gente conseguir conciliar essas atividades aqui que são importantes para a gente com aquelas que costumam tomar nosso tempo, nossa produtividade, como a gente viu lá na parte de esvaziar sua mente. Então, se você tem aquela compulsão, aquele vício de você estar toda hora no Face, no WhatsApp, eu não sugiro que você use esses pequenos ciclos para estar fazendo isso,
mas que você use essa pausa maior a cada 2 horas para que você tire 15 minutos e fique navegando na internet, para que você também tenha essa sensação de prazer, se isso é uma coisa que te dá satisfação. Então você separa 15 minutos a cada 2 horas para ficar na internet, atualizando as suas notícias, e assim você concilia não só a satisfação com os estudos, mas também com a sua vida social e envolvimento que você gosta de ter com as pessoas. Bem simples, né? E a técnica Pomodoro, ela tem só algumas regras que precisam ser seguidas para que essa técnica possa ter sua utilidade bem aproveitada. Deixa eu só levantar aqui porque ela vai descer um pouquinho para cá. Aqui. Vamos lá para não confundir. Tá bom. Então, a primeira regra. Um Pomodoro consiste de 25 minutos de atividade e 5 minutos de pausa. Então, essa aqui é uma regra que, no conceito original do Francesco Cirillo, não pode ser quebrada. 25 mais 5, essa é a regra principal. A segunda regra é que de 4 em 4 Pomodoros vem uma quebra de 15 a 30 minutos. É nessa pausa aqui que a gente pode utilizar para fazer a nossa atualização das redes sociais ou fazer outra atividade que para você seja importante. A terceira regra é que um Pomodoro é indivisível. Não há meio Pomodoro ou um terço de Pomodoro. Então, por exemplo, se você vai fazer o Pomodoro, você tem que fazer 25 minutos. Você não vai fazer um Pomodoro de 15 minutos, um Pomodoro de 10 minutos. São 25 minutos. A quarta regra é, se um Pomodoro começa, ele tem que terminar. Ou seja, você não pode interromper a sua sessão de estudos. Então, os 25 minutos tem que ser de concentração máxima. Vão existir distrações? Eventualmente vão existir distrações, mas você precisa saber gerenciar essas distrações para que elas não sejam uma interrupção. Então, se você mora em um ambiente, se você está estudando em casa com a sua família, por exemplo, você tem que falar para a sua família que você está no quarto trancado estudando e que você não quer ser interrompido, senão toda hora alguém vai bater na porta para abrir e você tem que ficar sendo interrompido. E assim o seu estudo não progride. Tá? Então não adianta você fazer um Pomodoro que você fique toda hora parando. Ele tem que seguir até o final. Isso vai justamente aqui, o que a gente está falando, vai na quinta regra. Se um Pomodoro é interrompido definitivamente, ele é considerado nulo. O que é interrompido definitivamente? Se, por exemplo, você está estudando e o telefone toca. E essa ligação você não consegue não atender. Você precisa dar um retorno porque é uma coisa de trabalho, é uma notícia de família que você está aguardando, é uma coisa urgente. Você tem que atender e quando você atende você vai interromper o seu estudo, você vai sair do seu estado de concentração máxima. Então, quando isso acontece, você cancela o Pomodoro e começa novamente. Não adianta você parar aqui com 10 minutos e depois fazer só 15, não. Você vai começar de novo os 25 minutos e considerar esse ciclo como um novo Pomodoro. E anula esse ciclo em que houve interrupção. Ok? Então essas são as regras básicas do Pomodoro. E você percebeu aqui que ele é bem simples de utilizar. Na prática é muito tranquilo. E agora, como é que a gente usa isso na prática mesmo, né? Onde é que a gente vai arrumar um Pomodoro desse? Bom, hoje em dia é muito fácil você conseguir fazer essa programação aqui de 25 mais 5. Quando o Francesco Cirillo criou essa técnica nos anos 80, ele utilizava esse timer aqui de cozinha em formato de tomate. Por isso que o nome da técnica é Pomodoro, porque Pomodoro significa tomate em italiano. E nos anos 80 não existia hoje, né, a facilidade com celular, com internet, em que você consegue encontrar cronômetros regressivos que já deixam esses ciclos de modo focado e modo difuso organizado. Então, naquela época, a solução era usar o timer de cozinha mesmo. Tá? Hoje em dia existem várias ferramentas, tanto na internet quanto para celular, Android, iPhone, existem vários aplicativos aí disponíveis. Eu gosto muito aqui de usar na internet esse site aqui, deixa eu só baixar aqui para você ver o navegador, é o Musti.com. Ele tem aqui uma personalização que me agrada muito, eu acho muito interessante de usar. Deixa eu deixar aqui assim que a gente vê. Pronto. Por que eu gosto aqui dessa ferramenta?
porque eu posso regular o tempo do modo focado que eu quero. Aqui está, por exemplo, 25 minutos, mas eu posso reduzir esse tempo, ou também eu posso aumentar esse tempo. Ele já tem uma flexibilidade maior. Então, por exemplo, eu posso botar aqui o modo focado 40 minutos, posso regular o intervalo aqui de 3 a 5 minutos, vamos deixar aqui 5 minutos, e a pausa longa, aqui o long break, eu posso regular para o tempo que eu quero, de 5 minutos até 30 minutos. Então, se eu quiser fazer uma pausa de 20 minutos, eu coloco aqui. Então, ele vai fazer foco, pausa, foco, pausa, foco, pausa, foco, pausa. 4 ciclos, ele vai para a pausa longa de 20 minutos. Então, quando eu apertar aqui, ele já vai começar a computar o tempo, 40 minutos. Veja que ele já vai marcando o tempo e quando terminar, ele vai tocar um alarme informando aqui, ó. Se eu deixar aqui marcado, ele vai soar um alarme avisando que o tempo acabou e está na hora da pausa. Então, quando eu clico aqui também, a mesma coisa. Ele já vai começar pela pausa. E quando acabar a pausa, ele vai tocar o alarme informando que o tempo acabou e está na hora de voltar para o modo focado. E aqui você pode talvez achar que aparentemente tenha alguma contradição, porque na técnica Pomodoro, a original, é falado que o tempo, né, foi até o que a gente viu uma das regras, o tempo tem que ser 25 minutos e 5 minutos. Só que muita gente na prática acaba reclamando que quando você está no máximo da concentração e aí você está acabando o seu estudo, faltava só mais 5 minutos, 10 minutos você ia terminar e aí você tem que parar porque tocou o cronômetro e você não pode continuar o estudo. E muita gente acaba ficando incomodada com essa situação. Então, eu particularmente não gosto de nenhuma técnica que seja um limitador que deixe a gente preso a ela. Então, eu prefiro usar essas opções aqui de adaptação. Em algumas matérias realmente que exigem muito da cabeça, eu prefiro seguir à risca o que está aqui, porque se a gente fizer uma pausa maior, a gente consegue, até consegue, só que isso desgasta muito a mente e no longo prazo você acaba perdendo. O que eu quero dizer? Eu particularmente também, eu tenho, principalmente quando eu estou escrevendo algum artigo, estou criando, produzindo algum conteúdo mais intelectual, eu me empolgo, me concentro, esqueço do mundo, fico às vezes 3 horas, 4 horas sentado direto escrevendo, quando eu tenho tempo. E não consigo parar, enquanto eu fico com aquela sensação que a tarefa está incompleta, enquanto eu não terminar eu não consigo parar. Nem sempre eu faço isso, mas às vezes acontece. E quando isso acontece, eu me sinto feliz porque eu completei a tarefa, só que também eu fico com a cabeça esgotada. Então, o resto do dia, a minha produtividade foi embora. Então, eu acabei perdendo um dia inteiro de trabalho, o resto do dia, porque eu foquei em uma produção e esgotei toda a minha energia daquele dia. Então, nesse aspecto, a Pomodoro serve para isso, para disciplinar a gente a saber a hora de parar e retomar. Tá? Então, quando você está estudando, por exemplo, tem gente que sai do trabalho só para estudar e senta na cadeira às 8 da manhã e só sai às 2 da tarde, por exemplo. E no curto prazo ela pode até se sentir bem, achar que está produzindo. Só que no longo prazo ela não vai ter sucesso. Tá? Lembra só que estudar para concurso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então se você gastar toda a sua energia nos primeiros 100 metros, quando chegar lá na frente você já vai estar esgotado e você não vai ter mais pique. Então o Pomodoro serve para administrar a energia e manter a nossa produtividade no longo prazo. Por isso ele é tão importante. Esses ciclos do Pomodoro, eles trazem equilíbrio para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso estudo. Eles evitam aquilo que é comum entre os atletas, que é o chamado overtraining. Que imagina só aquela pessoa que resolve que quer ficar em forma para o verão. Então ela entra na academia e aí na primeira semana vai de manhã malhar, vai à tarde fazer bicicleta, vai à noite fazer dance, e no outro dia vai fazer spinning, vai fazer crossfit e todo dia alternando, fazendo uma coisa diferente, manhã, tarde e noite e naquele pique. Só que aí quando chega na segunda semana o corpo está esgotado porque ela não deu tempo para o corpo descansar e aí ela não consegue mais ir para a academia, mal consegue sair da cama e acaba perdendo a motivação e desiste de se exercitar, desiste de ir para a academia.
Então, a Pomodoro serve justamente para que a gente não perca a nossa motivação no longo prazo, certo? Eu recomendo assim que você faça o teste, não precisa seguir a risca 25 minutos. Se você acha esse tempo aqui é muito bom para quem não tem o costume de se concentrar, tem dificuldade, tá? Você começa aqui com um tempo menor, por exemplo, se você perde a concentração muito fácil, fala, eu vou focar 15 minutos e vou tirar um intervalo de 3. Cara, se isso vai fazer bem para você, faz isso. Começa assim e você vai aumentando aos poucos. Se você conseguir ficar aqui 40 minutos sem ser interrompido e numa boa, faz isso também, cara. Dá um intervalo aqui de 5 e repete esse ciclo aqui 4 vezes, depois bota um intervalozinho um pouco maior, 30 minutos aqui, para a sua cabeça descansar, tá? Lembra que essas pausas aqui ajudam a absorver o conteúdo, não é só para a gente ficar à toa, elas têm um papel importante que a gente deixa o modo difuso trabalhar na nossa cabeça. Tá certo? Então é isso. Eu vou deixar aqui o link desse site e de alguns outros também aqui, alguns aplicativos da Play Store, que é bem fácil de você achar. Vou até colocar aqui, ó, Play Store. Para você ver que existem aí centenas de opções. E uma coisa interessante, olha só, eu estou aqui navegando na internet e na aba aqui do navegador vai aparecendo o tempo do Pomodoro, o tempo restante. Então a gente consegue acompanhar direitinho quanto tempo falta. Então se eu colocar aqui Pomodoro existem dezenas de aplicativos que ajudam a gente nessa tarefa. Minha recomendação é que você escolha algum gratuito que tenha essa opção de você fazer esse gerenciamento aqui, de você essa flexibilidade de botar mais tempo ou menos tempo e adaptar de acordo com a sua necessidade. Tá? Alguns têm a sua aplicação aqui padrão 25/5, então se você encontrar algum que tenha essa flexibilidade, melhor ainda. Tá certo? Então é isso, eu te vejo na próxima aula, a gente vai aprender como é que a gente faz a explicação para o nosso cérebro. Um abraço e até a próxima aula.